Fala galera, beleza? Neste vídeo vamos aprender as últimas das nomenclaturas das funções orgânicas, que são o restante das outras funções, que envolvem as funções nitrogenadas, as funções com halogênios e algumas outras. Muito bem, a primeira delas é a função amina, que é uma das funções nitrogenadas, que é qualquer composto que tenha um átomo de nitrogênio que vai estar ligado a um carbono através de uma ligação do tipo simples. Por exemplo, isso daqui configura o exemplo de uma amina, um carbono ligado ao nitrogênio através de uma ligação simples. É importante se dizer que esse carbono aqui não pode ter carbonila, porque se ele tiver carbonila, ele não vai se configurar como uma amina. Isso daqui, por exemplo, não é uma amina, mas qualquer nitrogênio ligado por uma ligação do tipo simples a um carbono pode ser chamado de amina. As aminas são as únicas realmente interessantes das bases orgânicas que existem. E são bases fracas, assim como os ácidos orgânicos são ácidos fracos. E elas são, por exemplo, produzidas na decomposição de algumas proteínas que possuem nitrogênio e também é o responsável pelo mau cheiro de alguns peixes, através da trimetilamina. Como toda base, se você colocar ela para reagir com um ácido, como é o caso do HCl, acontecerá então uma reação de neutralização. Um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados aqui, porque no caso de uma base orgânica reagindo com um ácido, esse hidrogêniozinho migra para o nitrogênio, e aí, portanto, forma-se o NH3 com uma carga positiva, e aí o átomo de cloro, então, com a sua carga negativa, fica aí próximo ao grupo NH3+. E aí o que se configura aqui é a formação de um sal orgânico, e aí o contrário do que a gente espera. Neste caso, a reação de um ácido com uma base não fornece água e sal, e sim apenas o sal orgânico. Para fazer a nomenclatura das aminas, tudo que nós temos que fazer é considerar que o nitrogênio é um átomo central e tudo que está ligado a ele serão, então, ramificações, e nós daremos os nomes de acordo com as nomenclaturas de ramificações, sempre colocando ao final, então, a palavrinha amina, que é fácil aí de localizar que nós estamos dizendo de uma amina. Por exemplo, aqui nós temos 1, 2 e 3 agrupamentos metil ligados à amina, então nós vamos escrever tri, todos são iguais, metil, e aí nós vamos colocar amina como sufixo final. E aí, trimetilamina é o nomezinho dessa menininha aqui. Já de baixo, nós temos também um metil desse lado, e aqui nós temos um grupo benzeno ligado diretamente ao nitrogênio. Lembrando que isso daqui se chama, e aí vejam as aulas anteriores de nomenclatura de ramificações, se chama fenil. Portanto, temos o metil e o fenil, por ordem alfabética, o F vem primeiro, portanto, esse é o fenil, metil, amina. Beleza? Bastante simplesinho. Outra função nitrogenada que também é bastante importante são as amidas, que são compostos que também vão possuir o átomo de nitrogênio, só que neste caso ligado à carbonila, que eu citei para vocês como uma exceção de não ser chamado de amina. Portanto, todas as vezes que o carbono se ligar ao nitrogênio por uma simples e este carbono possuir uma carbonila, nós teremos então uma amida. As amidas são muito importantes, pois elas estão presentes nas conexões dos aminoácidos formando as proteínas, fazendo as ligações peptídicas lá da biologia entre os respectivos aminoácidos. Quando nós pensamos então numa estrutura de um aminoácido se ligando a outro aminoácido, essa ligação em termos químicos se dá exatamente através de uma amida. E aí, por isso, ela é bastante importante do ponto de vista biológico. A nomenclatura das amidas tem também um métodozinho um pouquinho mais complicado do que o das aminas, porque nós temos que considerar que em algumas situações nós temos ramificações ligadas ao nitrogênio e outras não. No caso de não ter, tudo que a gente vai fazer é considerar o nome da cadeia anterior, colocando a palavrinha amida no final. Portanto, 1, 2, 3, nós temos prop, todas as ligações simples propano, e aí nós vamos encaixar a palavrinha amida aqui. Portanto, propanamida. Já nesse segundo caso, nós temos uma ramificação antes do nitrogênio e uma ramificação depois. O que a gente vai fazer então é seguir esse daqui, essa nomenclaturazinha que está aqui.
Vamos escrever o N de nitrogênio e vamos escrever o nome da cadeia que está posterior ao nitrogênio, que é como ramificação. Nesse caso, é esta, que é um metil. Portanto, nós escreveremos N-metil. E aí nós vamos continuar a nomenclatura normalmente. 1, 2, 3 carbonos é prop, portanto, N-metil-prop. Todas as ligações simples propano, e aí nós vamos colocar a palavrinha amida no final. E aí, N-metil-propanamida é o nomezinho desta daqui. Outra função que tem alguma importância também em nível industrial, em nível do seu cotidiano, são os aletos orgânicos, que são todos aqueles compostos que apresentam carbono ligado a halogênio. Ou seja, o carbono com suas 4 ligações, em uma delas será com o átomo de halogênio. Lembrando que os halogênios são representados pelo flúor, cloro, bromo e iodo. O astato também é um halogênio, mas ele não encaixa aqui por não fazer compostos interessantes com carbono, pelo menos para o seu cotidiano. A importância dele, gente, é porque eles estão presentes nos CFCs, que são aqueles líquidos usados no passado como refrigerantes. Esse refrigerante que eu estou falando de resfriamento e não de refrigerante de bebida. E também em propelentes, como por exemplo, muito utilizado antigamente em vários tipos de gases e desodorantes. Ele também foi muito utilizado nos pesticidas organoclorados, hoje recentemente mais substituído pelos organos fosforados, que são menos resistentes no meio ambiente, embora ainda se utilize um pouco dos pesticidas organoclorados, e também algumas armas químicas, aliás, várias delas, como por exemplo o gás lacrimogênio e algumas outras armas químicas, possuem também a função haleto orgânico. A nomenclatura deles é simples, nós vamos considerar os haletos orgânicos como ramificações e colocá-los anteriormente a qualquer outra ramificação que houver. Então, por exemplo, aqui nós temos a cadeia principal com os 4 carbonos, nós temos um bromo e um metil. Bem, colocaremos então aqui que o bromo está no carbono 1, 2, ele é uma função, portanto ele atrai o início da contagem da cadeia. Portanto, na posição 2 nós temos um bromo, traço. Na posição 3 nós temos um metil. E aí, finalizando, 4 carbonos, but, an, por isso só tem ligação simples, e o, nós terminamos aí com o ozinho, já que a função aparece aqui no comecinho, portanto 2 bromo, 3 metilbutano. Já nesse caso aqui nós temos o anel de benzeno, e nós temos na posição 1 e na posição 3, 2 átomos de cloro, portanto na 1 e na 3 nós temos 2 de o nome do cloro, e aí benzeno, que é a nomenclatura da cadeia. 1,3 de cloro-benzeno. E aí, gente, apenas a título de curiosidade para que vocês saibam que elas existem, uma vez que essas funções não têm grande importância. Outras funções que possuem tanto nitrogênio como outros átomos podem aparecer eventualmente até para que vocês saibam que elas existem. A nitrila é quando o nitrogênio se liga através de uma ligação tripla com o carbono, e aí eles são sempre fim da cadeia, pois o carbono aqui não tem mais como continuar, ou melhor, o nitrogênio não tem mais como. Os nitrocompostos são aqueles que o carbono vai se ligar com o agrupamento NO2, que é o agrupamento chamado de nitro. O agrupamento nitro tem uma dupla com um oxigênio e uma simples com outro, e aí o nitrogênio acaba fazendo 4 ligações aqui, e portanto fica com carga. O tioálcool, no qual o enxofre se liga a um hidrogênio, e aí esse enxofre vai se ligar a um carbono. O ácido sulfônico, que também é um com enxofre, nesse caso nós temos o carbono ligado ao agrupamento SO3H, que é um agrupamento que possui também características ácidas. Esse agrupamento é bastante complexo, o enxofre se liga com uma dupla com cada oxigênio, uma simples com um oxigênio que vai se ligar a um hidrogênio formando o grupo SO3. E esse hidrogêniozinho aqui, ele pode sair na forma de H+. E organometálicos, falta um Rzinho. E os organometálicos, que são aqueles no qual o carbono vai se ligar a átomos metálicos, como por exemplo o ferro, que ele até consegue se ligar, ou quando ele se liga com o magnésio, formando composto de Grignard, de grande importância na síntese orgânica, e assim por diante, se ligando a vários compostos metálicos, algo que a gente não espera muito para compostos como carbono, mas ele até consegue fazer isso aqui
relativamente bem com os metais. Beleza? Valeu!